Mas Deus está aqui, queridos, e isso é importante demais. Ele está aqui para falar com você e falar comigo. E Ele tem uma mensagem. Eu tenho gastei tempo essa semana, buscando de Deus algo mais. Eu tenho conversado com a minha esposa sobre isso. Eu acho que nós estamos vivendo momentos nas nossas vidas que nós todos precisamos desenvolver um algo mais com Deus. E nós não vamos conseguir algo mais se estamos na mesmice de sempre. Se nós não mudarmos os nossos comportamentos, se não fizermos nada diferente, os resultados não vão ser diferentes, vão ser iguais. E tem uma palavra de Deus que está em Deuteronômio 34:10, é um versículo apenas, que fala da essência dessa mensagem que eu tenho para vocês hoje. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Essa é a essência daquilo que eu tenho buscado, sem pretensão de ser maior do que Moisés. Mas nós temos que espelhar naquilo ali e perguntar: por que, Senhor, nunca mais apareceu ninguém com que o Senhor tratasse face a face? Por quê? Por que tanta disparidade? Essa é a essência da minha mensagem. É tentar achar um porquê de que só poucos conseguem ser verdadeiramente íntimos do Senhor. Tem alguma pessoa que você tem querido ser amigo ou amiga? Existe alguma pessoa que você olha para ela e pensa assim: eu gostaria de ter um relacionamento melhor com aquela pessoa? Não estou falando de relacionamento íntimo de marido e mulher, qualquer tipo de relacionamento de amizade. Olha, aquela pessoa me parece uma ótima pessoa, eu gostaria de ter mais intimidade com ela, gostaria de saber mais da vida dela, gostaria de que ela soubesse mais da minha vida. Será que tem essa pessoa na sua vida hoje, em que você anseia ter um relacionamento melhor com ela? A vontade disso acontecer é um fator importante, mas não é suficiente. Só você querer ter vontade de ter amizade com alguém não vai gerar uma amizade com aquela pessoa, não vai gerar um aprofundamento, não é suficiente. A vontade apenas é só uma vontade, mas a afinidade e a oportunidade, juntos com a vontade, podem promover uma amizade com as pessoas. O Samuel até falou que agora na ministração que ele deu, uma coisa interessante: nós falamos demais da nossa vida, contamos detalhes até demais das nossas vidas, para o mundo inteiro ver lá no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. E eu respeito que certas pessoas gostam mais disso do que outras, eu não estou criticando necessariamente, mas por que nós contamos tanto para os outros e não falamos para Deus? Talvez porque pensamos assim: Deus já sabe, e Deus já sabe mesmo, porque Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é todo poderoso. Mas Ele já sabe, mas você não pode ter um relacionamento com Deus se não há um diálogo. E a única forma de ter diálogo com Deus é através da oração. A única forma de ter diálogo com Deus, ou com qualquer outra pessoa, é você falando com ela. Senão vira monólogo. Só um fala, o outro não. Então não é diálogo. Jamais vai haver um relacionamento quando estamos assim. Por mais que nós gostemos de uma pessoa, por mais que você goste de alguém, dificilmente você vai se tornar amigo dessa pessoa, íntimo dessa pessoa, se você não tiver oportunidade, se você não tiver vontade e se você não criar afinidade. A própria Bíblia diz isso, queridos. Lá em Amós 3:3 diz o seguinte: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Outras versões falam: por acaso dois podem andar juntos sem concordância? A própria Bíblia
fala que é impossível duas pessoas caminharem juntas. E o caminhar junto aqui não é simplesmente você caminhar fisicamente, é você estar de lado a lado, é você ter um relacionamento, é como se fosse marido e mulher. Como que marido e mulher vai andar junto se não concordam em nada, se não se respeitam, se não tem um respeito mútuo? Como que poderemos fazer isso se não tiver concordância? A palavra de Deus diz, isso é o quê? Afinidade. Para você ter afinidade com uma pessoa, assim como para ter afinidade com Deus, você tem que concordar com Deus. Você tem que estar de acordo com Deus. Você tem que estar de acordo com o que Ele espera de você. E você tem que estar de acordo em fazer o que Ele espera de você. E você tem que ter aquele relacionamento bate e volta. Você joga um bumerangue para Deus, Ele joga de volta para você. Nós precisamos buscar isso. A oportunidade também é essencial, porque se você não tem tempo para estar juntos, você não vai conseguir ser amigo de Deus e nem de ninguém. O tempo para estar junto. Agora eu te falo, você tem dúvida que Deus quer ser teu amigo íntimo? Deus já é seu Pai, seu Criador. E Jesus, que é a manifestação de Deus, forma de filho, Ele já é o seu Salvador, Ele já é o seu Senhor. Você tem dúvida que Deus deseja ter um relacionamento com você? Eu creio que não. Eu creio que todos sabem disso perfeitamente. E aí que nós vamos lá na Bíblia, e quando a gente olha essa passagem de Deuteronômio que nós lemos, eu te pergunto, por que tem acontecido isso? Por que nunca mais houve um profeta como Moisés? E aqui nós estamos incluindo profetas como Elias. Aqui nós estamos incluindo profetas como Isaú. Aqui nós estamos incluindo Davi. Aqui nós estamos incluindo tantos outros homens de Deus que fizeram obras maravilhosas, Jeremias. Todos aqueles homens que pagaram preço, Esdras. Todos aqueles homens que eram homens comandados por Deus, que executaram uma obra tremenda, algo que nós estamos muito aquém de chegar perto. Eles estavam abaixo de Moisés. E eu me pergunto por quê? Sabemos que muitos, milhares, milhões de pessoas que Deus desejou chamar do seu povo. Ele, quando falava de Israel, Deus falava o meu povo. Ele desejava que aquele Israel todo fosse amigo dele, íntimo dele. Ele falava como se eles fossem, os filhotinhos. Quisesse agrupar todos e abraçá-los todos. Mas poucos foram chamados amigos e usufruíram de intimidade com Deus. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Eu desejo aumentar o nível de intimidade com Deus. E eu busquei a resposta para essa pergunta. Porque eu quero. Se você quer também, é importante que você saiba o que tem impedido. O que é que tem impedido que você tenha mais relacionamento com Deus? Que você queira e deseja estar mais em oração. A primeira coisa que eu vou falar, que pode soar um pouco talvez difícil para compreender, mas é uma coisa chamada falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus tem nos separado de Deus. Lá em Deuteronômio 5, 29, diz assim, como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos, assim tudo daria certo para eles, e para os seus descendentes para sempre. Deus está falando como seria bom se o meu povo, se a minha igreja, se a New Life Brazilian Church ou qualquer outra igreja na cidade de Charles ou no mundo inteiro, se qualquer outro cristão, como seria bom se eles pensassem em mim, se me respeitassem como Deus, se obedecessem às minhas ordens, os meus mandamentos,
assim tudo daria certo para eles ou para elas e para os descendentes, para sempre. É quase uma garantia de Deus aqui, que se você pensasse nele, que se você respeitasse ele, se você obedecesse ele, tudo daria certo para a tua vida e para os teus descendentes. Que maravilha! Que maravilha! Mas temer a Deus, queridos, é estimar a Deus. Temer a Deus é honrar a Deus. Temer a Deus é ter mais consideração com Ele. Temer a Deus é demonstrar respeito e valorizar as leis dEle, para com as leis dEle, para com a vontade dEle. Isso é temer a Deus verdadeiramente. Todo mundo fala que teme a Deus. Eu nunca vi um crente falar, pastor, eu não temo a Deus. É loucura. Eu nunca vi ninguém falando isso. Mas o temer a Deus precisa de ser com atitudes. E a falta de temor de Deus tem nos separado e nos prevenido e nos impedido de ter um relacionamento com Ele mais íntimo. E quando nós temos um relacionamento de Deus mais íntimo, nós experimentaremos maravilhas de todas as sortes de bênção na nossa vida. Sabe quando nós vamos num retiro, ou numa reunião de vigília de oração, ou um congresso, todo cristão normalmente se lembra de uma vez, olha, aquele lugar foi maravilhoso, aquela vigília foi uma bênção, Deus falou tanto comigo, e aquele culto foi extraordinário, aquele pastor que veio, a palavra foi tão forte, e nós lembramos de coisas que eram para ser constantes na nossa vida. Mas a vida de um cristão está quase que um flatline assim. De vez em quando, tem um relacionamento com Deus, tem algum momento com Deus, volta para baixo e fica um tempão sem experimentar nada. E Deus, isso não é relacionamento. Se você tem um relacionamento desse com a sua esposa ou com o seu esposo, o seu casamento está péssimo. Você só de vez em quando que faz isso aqui. Se você tem um relacionamento desse com a tua igreja, comigo, ou com um amigo, ou com um irmão, as coisas não estão bem, algo está errado. Porque você precisa de ter mais, experimentar mais desses momentos intensos. Nós dizemos que nós tememos a Deus, todos nós falamos isso, mas estamos sempre testando a bondade de Deus, mesmo que inconscientemente, ao limite máximo. Quando nós lembramos de Deus, a gente pensa primeiro no Deus de misericórdia, no Deus de amor, no Deus da graça, no Deus da abundância. Nós sempre estamos testando a Deus no máximo, assim como uma criança testa o pai. Sabe a criança que está testando o limite do pai e vai até o último tris, quando o pai pega no cinto para bater, aí a criança, não pai, eu vou fazer. Assim somos nós. Quando nós percebemos que nós levamos Deus ao limite da misericórdia dele, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia, se renova. A bondade de Deus é constante? É. Deus ama incondicionalmente ama. Mas aonde que nós retiramos a justiça da palavra de Deus? E a correção? Porque a palavra de Deus também diz que quem ama, corrige. E Deus também corrige os seus filhos. Nós só gostamos de falar de justiça de Deus quando nós somos os injustiçados. Quando nós estamos sofrendo alguma injustiça de algum irmão, a gente ora, faz até campanha para isso. Deus, levanta, faça sua justiça ao meu favor. Senhor, olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Aí a gente clama o Deus de justiça, como a lambada e a chicotada vai ser no outro. Mas quando nós estamos em desvantagem, quando nós sabemos que nós estamos errados, quando nós sabemos que nós estamos testando a longanimidade de Deus, que é a paciência longânima que não tem mais fim, aí nós não falamos, Deus, faça a justiça, fala, Senhor, guarda aí, aguenta aí, eu vou me consertar. Não baixa a mão sobre mim não, Senhor, tem misericórdia.
Né? Me dá mais um tempinho para me consertar. Isso é brincar. E isso é demonstrar falta de temor. Será que você tem desrespeitado a Deus dessas formas? E hoje você ouvindo isso, você está tendo uma mudança de atitude. Tome cuidado, porque nós queremos ser amigos de Deus, mas para ser amigo de qualquer um, muito mais com Deus, você precisa de ter o respeito. Você precisa de depositar algo no relacionamento. Porque toda relação com Deus ou com as pessoas, existe o depósito e existe a retirada. Você não pode só retirar de uma amizade. Você não pode só esperar alguma coisa das pessoas sem querer jamais dar nada. Você não pode ter uma amizade longânima com ninguém, um relacionamento com ninguém assim. E Deus não será diferente. Falta de temor. A segunda coisa são os interesses diferentes. Lá em Tiago 4:4 diz o seguinte: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E uma palavra muito parecida está em 1 João 2,15, que diz: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amem ou amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Duas afirmativas. E nós não podemos esperar ter um relacionamento com Deus mais profundo, mais maduro, se nós amamos o mundo e fingimos que amamos a Deus, ou amamos a Deus, mas não queremos desvincular do mundo, ou falamos que amamos a Deus e não amamos o mundo, mas nossas atitudes falam completamente o contrário. Em 2 Timóteo, eu não vou ler não, mas se você for lá, você vai ler lá em 2 Timóteo 4:10, Paulo fala sobre um companheiro que ele tinha, o nome dele era Demas, que abandonou o ministério porque amou as coisas do mundo. Paulo falou isso lá, que o meu companheiro Demas, por amar o mundo, abandonou o ministério. Desejou mais as outras coisas do que o que fazia com Paulo. Ele estava junto com Paulo. Paulo chamou de companheiro. Ele devia estar caminhando com Paulo, viajando pela Ásia, viajando pelas igrejas, as 3 viagens missionárias que Paulo fez. Quem sabe Demas estava lá com ele, algumas delas. Mas depois ele deve ter avaliado tudo o que estava acontecendo e falou: olha, não vou mais acompanhar Paulo. Vou seguir a minha vida. E Paulo abandonou o ministério. Por quê? Porque preferiu estar no mundo. O mesmo acontece com muitas pessoas em relação a Deus. Amam mais as coisas que elas podem adquirir, usufruir lá fora, do que as coisas que elas podem também adquirir, usufruir dentro do ministério, dentro da igreja, dentro do reino da família de Deus. Prezam mais o conforto e a tranquilidade do que passar por lutas para honrar e glorificar a Deus. E olha, queridos, está ficando difícil ser crente mesmo. Está ficando muito difícil e vai piorar. O crente hoje em dia tem que ser bem casca grossa para aguentar. Está difícil de brincar de ser crente. Antigamente era mais fácil. O cara podia passar às vezes a vida dele inteira fingindo, brincando de ser crente. Mas hoje em dia está muito difícil. Hoje em dia as coisas elas estão se apresentando muito mais claras. Está tendo mais clareza sobre, olha, isso aqui é uma hora de decisão. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Jesus falou sobre isso claramente. E eu não tenho esse verso na transparência, mas eu vou ler, eu decidi falar sobre isso depois que eu já tinha mandado os versos. Mas Jesus sabia que isso ia acontecer.
Jesus sabia que amar o mundo e as coisas que o mundo oferece seria uma tentação eterna para a vida do cristão, que sempre estaria ali. E Jesus alertou. E ele disse lá em Mateus 10, se você ler o capítulo de Mateus 10, ele fala de muitas coisas, mas eu vou ler a partir do versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja antes um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém? A Bíblia ensina que não é possível ter amizades no mundo e ser amigo de Deus. Tem muita gente, quando está só começando a entrar nessa vida de evangelho, de cristão, elas se assustam com palavras assim. Mas que história é essa? Ficar contra meu pai? Contra minha mãe? Quando a palavra diz, quem não quiser abandonar pai e mãe, né? Não é que você precise abandonar seu pai e sua mãe. Não é que isso necessariamente vai acontecer. O que Jesus estava falando é, você tem que estar disposto a fazer isso, se isso for necessário. Você tem que ter a disposição de abandonar tudo por causa de Jesus. Você tem que ter a coragem para fazer isso. E não me entendam mal, é difícil. Quem vai dizer que é fácil? Quem vai dizer que é fácil abandonar a sua mãe que te amou, o seu pai que te instruiu? Quem vai dizer que você tenha que abandonar um casamento? Que você tem que abandonar todas as suas amizades? Claro que não é fácil, mas nós temos que estar dispostos. Se a nossa intimidade com Deus nos levar a um momento em que nós temos que fazer uma decisão dessa forma, para você entrar na próxima fase desse relacionamento, vai precisar de ser feito. Deus não vai requerer isso de todo mundo, mas de muitos Ele já requeriu. E eu ainda te falo, todo mundo que está aqui nessa igreja, se você já está sendo evangélico há muito tempo, você sabe disso. Quando você aceita Jesus Cristo, e quando você tenta fazer a vontade de Deus, verdadeiramente, você começa a colecionar inimigos. Você começa a colecionar críticos. Você começa a colecionar preconceitos. Você começa a sofrer consequências. E que torna a vida nesse mundo mais e mais difícil. Aí é que nós não temos que ter dúvidas sobre a nossa recompensa eterna. Porque se nós pelo menos nos apegarmos à nossa recompensa eterna, fica como se você não tivesse recompensa nenhuma. Aí é quando muitos voltam para o mundo, porque pensam, não vale a pena, é difícil demais. Deus vai ter misericórdia. E tem, mas aí você passa a vida inteira sem experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Que o melhor de Deus para a tua vida, o melhor de Deus, nós cantamos músicas às vezes que fala isso. O melhor de Deus para a nossa vida só vem para aqueles que buscam essa intimidade. O melhor, verdadeiramente o melhor, as melhores bênçãos, as melhores promoções, as melhores honras, as melhores de todas as coisas, não acontece para todos.
acontece para aqueles que buscam um relacionamento mais profundo. Deus precisa que nós façamos uma decisão. E você tem que estar disposto a tomar essa decisão. Isso não quer dizer que você vai sair daqui hoje e Deus vai te falar, ok, a partir de hoje você abandone a todas as suas amizades, você não liga mais para sua mãe, para o seu pai, separa do teu marido, da sua mulher, não. Mas você precisa de estar convicto, Deus, eu quero ter um relacionamento com você. E se for preciso, Senhor, falar como Pedro falou lá, se for preciso, Senhor, morrerei contigo. Nós sabemos que depois ele não cumpriu essa promessa, mas ele chorou amargamente. E quando ele chorou amargamente, a Bíblia, muitos acreditam que ali foi a verdadeira transformação de Pedro foi ali. E Jesus teve uma conversa com Pedro uma vez, você se lembra, ele falou assim, Pedro, você me ama? E Pedro falou o que para ele? Jesus, você sabe que eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo, mas Pedro, você me ama, Pedro? Pedro já um pouco chateado, falou, Jesus, tu sabes. Talvez ele dizendo assim, Jesus, como assim? Claro que eu te amo. Mas assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, depois Jesus testou a Pedro 3 vezes e falou, Pedro, tu me amas, Pedro? Ele queria que Pedro refletisse, que ele soubesse o que significava aquela resposta. É fácil falar que ama, mas Jesus queria olhar a profundidade do coração e do amor de Pedro. E Pedro, na 3ª vez, ele convenceu a Jesus. Isso é aquilo que nós precisamos ter com Deus. É falar, Senhor, eu te amo. Eu quero ter um relacionamento melhor contigo. Eu quero ter uma conversa mais informal. Tem muito crente que está achando que oração sempre tem que ser uma formalidade enorme. Oração é uma forma de conversar com Deus. Deus é espírito. E como Ele é espírito, você tem que conversar com Ele em espírito. Mas as melhores orações que eu tenho com Deus são as mais espontâneas. Quando você se pega conversando com Deus, você não está nem percebendo, mas você está orando. E você está conversando com Deus como se Ele estivesse aqui na tua frente. Porque nenhum pai que fala que tem amizade com o filho, ou vice-versa, você não chega na frente do seu pai cheio de solenidade. Né? Você chega na mesa da sua casa, você sente à vontade. Não é como se você tivesse sido convidado para um jantar de gala na Casa Branca. E você vai, você nem respira na mesa, porque você está com medo de fazer alguma coisa que seja fora do padrão e da etiqueta. Mas com Deus não. Quando você é íntimo de Deus, você tem liberdade com Ele. Você se assenta na mesa e se sente à vontade. Quando você está na sua casa, você abre a geladeira. Né? Você tem liberdade de conversar mais informalmente. Quando a pessoa não tem esse tipo de oração com Deus, é porque ela não tem intimidade com Deus. Quando tudo é uma solenidade, é uma ordem assim, que tem que ser assim, isso mostra falta de intimidade. Se você quer saber o nível de intimidade de muitos crentes com Deus, é só você ouvir a oração deles. Agora, tem orações e orações. Existe a oração da comida, né? E você ora, agradece pela comida e pronto. Existem orações diferentes, existe oração de cura. Aí você tem que orar com mais fervor, com mais fé. Você não está fazendo um agradecimento, você está pedindo algo impossível para Deus. Existe oração de coisas impossíveis, né? Requer um aquebrantamento. Você não chega para Deus, e aí Deus, cura ali o câncer da minha tia. Não é assim. Então nós temos que saber
que Deus quer ser íntimo de nós, e quando nós somos íntimos de Deus, nós sabemos como nos comportar, sabemos como vamos orar, sabemos como vamos nos expressar, e Deus vai ouvir. E a terceira coisa, queridos, nós falamos primeiro da falta de temor, nós falamos dos interesses não serem iguais, e a terceira coisa que eu vou falar com você hoje é a falta de tempo. Essa é a desculpa do século. Falta de tempo. Marcos 3,14 diz assim: então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. O primeiro convite que Jesus faz para você, querido, logo depois que você aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, a primeira coisa que Jesus quer de você é tempo para estar com você. Ele requer o seu tempo. A primeira coisa. E se você não quiser dar o seu tempo para Jesus, você jamais será amigo de Jesus. Ele sempre vai ser o seu amigo. Ele sempre vai ser o seu Salvador. Ele sempre vai ser o seu Senhor. Mas você não pode falar a mesma coisa se você não tem intimidade, se você não tem tempo, não gasta tempo com Ele. Aonde você tem andado? Porque eu te falo uma coisa: ninguém tem tempo. Eu sei disso. Eu não preciso estar te acompanhando 24 horas para imaginar que verdadeiramente muitos de nós, a maioria, realmente não tem tempo. Nós vivemos na América, é diferente aqui. A falta de tempo é quase que uma epidemia. Nós ficamos envolvidos com a nossa vida o tempo inteiro. Nós não temos tempo, nós gastamos muito tempo no trabalho, muito tempo com atividades, mas jamais nós podemos falar que nós não temos tempo para Deus, porque Deus é Espírito, e se você apenas escolher o que você vai fazer durante o dia, e você se incluir aonde Deus está, você já está gastando tempo com Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Te falo muito simples. Mais uma vez eu te digo: as trevas não se misturam com a luz. Existem lugares que Deus com certeza não vai estar. Não que Ele não possa estar lá, mas Ele não se mistura com as trevas. Existem lugares que a presença de Deus não está. E se você está gastando tempo demais nesse lugar, então você não vai ter muitas oportunidades com Deus. E existem lugares também que a presença de Deus sempre está. Deus sempre está na igreja, porque é promessa. Ele falou: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Deus está também sempre com você. O Espírito Santo de Deus está em você. Mas mais uma vez eu te digo: se você está se colocando em locais que não honram a Deus, que não glorificam a Deus, que não tem nada a ver com Deus, você não está dando uma chance para você mesmo. Se nós não temos tempo, não seria mais importante, não seria mais inteligente nos incluir em atividades aonde Deus está? Não seria mais inteligente todas as oportunidades que tivemos de estar na igreja, numa programação, num culto, num show cristão, ou trazendo Deus para a nossa presença quando nós estamos fazendo as nossas atividades? O que isso quer dizer? Ligando o rádio numa estação evangélica, colocando um louvor. Quando você está em casa, tocando louvor na sua casa, em vez de ficar horas e horas e horas no Facebook fazendo comentáriozinho para coisa que não vale a pena, faz alguma coisa lá no Facebook que tem a ver com Deus. Coloca algo para evangelizar, dá um likezinho nas coisas da igreja, nas coisas do evangelho também.
Ontem eu e a Leia, a gente estava olhando umas listas de pregações lá no YouTube, e estava assim, 30 likes, 18 likes, 50 likes, 60 likes. Aí, não sei como apareceu lá no meio, receita para pão de queijo, 20 mil likes. Não sei como é que foi parar lá. Mas 20 mil likes, uma receita de pão de queijo. Então, é essas coisas que eu digo. Ninguém tem tempo. Ninguém vai chegar num momento, olha, aqui eu não conheço quem vai chegar no momento e vai sentar no sofá e vai falar assim, não tem nada para fazer. E você vai ficar escolhendo assim as coisas. O que será que eu faço? Será que eu assisto um filme? Ou será que eu leio a Bíblia? Ou será que eu vou orar? Ou será que eu vou, fazer qualquer coisa do lado de fora da casa? Ou vou jogar futebol? Ou vou fazer alguma atividade, futevôlei, voleibol? É muito difícil disso acontecer. Então, o mais fácil é você se incluir-se aonde Deus está, porque a presença de Deus vai tomando conta da gente, queridos. A presença de Deus, ela é um imã, ela atrai. A presença de Deus, ela nos atinge. Quando você chega num lugar onde Deus não está, você sente o quê? O oprimido. Se você estiver um pouco com intimidade com Deus, você sente imediatamente o seu espírito se entristece. Você chega no lugar e você sente o quê? Alguma coisa não te traz paz. Você sente aquela opressão, porque Deus não está ali. Agora, você chega na igreja, temos um monte de pecador sentado aí agora, inclusive eu que também sou pecador, claro que tem, mas a presença de Deus está aqui, é promessa. A presença de Deus está onde o povo de Deus está. Então nós precisamos de ser mais espertos, mais inteligentes com o nosso tempo, com as nossas escolhas. Se você não tem 2 horas por dia para orar, se você não pode fazer várias orações por dia como fazia Daniel, e se você tem esse tempo para fazer como Daniel fazia, provavelmente é porque você está desempregado aqui na América. Então, por que você não ser mais inteligente nas suas escolhas? Olha, eu vou ser mais seletivo, eu vou escolher mais o que eu faço lá na internet, eu vou escolher mais o que eu estou escutando na televisão, o que eu estou escutando no rádio, eu vou estar mais atento às minhas escolhas, para que mesmo que eu esteja sem tempo, a presença de Deus está me atingindo, porque eu estou me colocando aonde Deus está. Falta de tempo não pode ser desculpa. Porque senão vamos assinar um atestado de incapacidade cristã e falar, olha Deus, esquece, não tem como. Então não vamos falar mais que nós não temos tempo, amém? Conclusão, queridos, Deus quer ser teu amigo, você já sabe disso, mas você quer ser amigo de Deus, O que é que você está disposto a fazer para que isso aconteça? Eu falei de 3 coisas aqui, só 3, mas tem outras. Eu falei da falta de temor, eu falei da falta de interesse comum com Deus, e eu falei da falta de tempo. Nenhuma dessas 3 coisas podem ser desculpas para nós. Você está disposto a entregar a sua vida para Ele, então deixa Ele mudar a sua vida. O Espírito Santo de Deus vai testificar agora no teu coração. Queridos, Deus é onipresente. Quando você está num lugar bem cheio de pecadores, Deus está te vendo lá, porque Ele está em você. Mas as atividades que não honram a Deus, os comportamentos que não honram a Deus, eles fazem que a presença de Deus se afaste. Quando nós estamos separados de Deus, por causa das coisas que fazemos, por causa do nosso comportamento, um dos primeiros sintomas que nós sentimos é a falta de incômodo no nosso coração. Porque quando nós estamos fortes com Deus, quando nós estamos buscando a Deus e orando e participando, o Espírito Santo de Deus testifica rapidamente. Você comete um pecado e Ele te acusa instantaneamente.
Você enxerga alguma coisa acontecendo e você tem o discernimento na hora. Agora, quando nós estamos longe de Deus com as nossas atitudes, longe de Deus nos nossos pensamentos, longe de Deus nas nossas atividades, aí nós perdemos essa sensibilidade espiritual e nós começamos a ficar insensíveis com o pecado. E aí é o perigo, queridos, porque o pecado começa a se instalar na nossa vida. E quanto menos a gente fica incomodado, mais difícil é de você se livrar dele. E nós temos visto muitos cristãos caindo nessa armadilha, deixando com que o pecado se instale em suas vidas. Deus quer ser o nosso amigo. Deus quer ter intimidade conosco. Deus nos criou para ser íntimos dele. Deus nos separou para sermos santos. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, representantes deles. Quando você representa qualquer coisa, quando nós representamos a empresa que nós trabalhamos, nós às vezes colocamos uma camiseta, colocamos um crachá, um broche, nos vestimos bem, fazemos a nossa barba ou arruma o cabelo, se você é uma mulher, coloca uma maquiagem, porque queremos representar algo importante para nós. Mas o mais importante que nós podemos fazer na nossa vida é representar a Deus. E para representar a Deus, nós precisamos de apresentar o nosso coração, apresentar o nosso olhar, apresentar as nossas palavras. O que a gente fala tem que ser digno de Deus, o que nós pensamos tem que ser digno de Deus, o nosso caminhar, aonde nós estamos pondo as nossas mãos, aonde nós estamos caminhando, aonde os nossos pés estão nos levando. Se estão nos levando para lugares que não são lugares de Deus, é porque nós não estamos indo ali para representar a Deus. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.